Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caros irmãos, desde quarta-feira passada, quarta-feira de cinzas, iniciamos o tempo da Quaresma. Este tempo que nos prepara para a grande festa, que é a Páscoa, a ressurreição do Senhor. É um tempo de aprendizagem, de paragem, de deserto, como vamos ouvir no Evangelho, para refletirmos sobre a nossa vida, o que tem de mudar, colocar de parte as nossas tentações e saber escolher a vida, a felicidade, escolher Deus na nossa vida. Para celebrarmos dignamente a Eucaristia, vamos pedir perdão ao Senhor das nossas faltas. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Concedei-nos, Deus Omnipotente, que pela observância quaresmal alcancemos maior compreensão do mistério de Cristo e a nossa vida seja um digno testemunho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Insuflou em suas narinas um sopro de vida e o homem tornou-se um ser vivo. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, ao oriente, e nele colocou o homem que tinha formado. Fez nascer na terra toda a espécie de árvores, de frutos agradáveis à vista e bons para comer, entre os quais a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Ora, a serpente era o mais astucioso de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não podeis comer o fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer o fruto das árvores do jardim, mas quanto ao fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus avisou-nos: não podeis comer dele, nem tocar-lhe, senão morrereis. A serpente replicou à mulher: de maneira nenhuma, não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que o comerdes, abrir-se-ão os vossos olhos e sereis como deuses, ficando a conhecer o bem e o mal. A mulher via então que o fruto da árvore era bom para comer e agradável à vista,
e precioso para esclarecer a inteligência. Colheu o fruto e comeu. Depois, deu ao marido que estava junto dela, e ele também comeu. Abriram-se então os seus olhos e compreenderam que estavam despidos. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e cingiram os rins com elas. Palavra do Senhor. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade. Pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Levai-me de toda a iniquidade.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. Se a morte reinou pelo pecado de um só homem, com muito mais razão, aqueles que recebem com abundância a graça e o dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Porque, assim como pelo pecado de um só veio para todos os homens a condenação, assim também, pela obra de justiça de um só, virá para todos a justificação que dá a vida. De facto, como pela obediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Palavra do Senhor. Glória a vós, ó Cristo, glória a vós, ó Cristo, palavra de Deus. Glória a vós, ó Cristo, glória a vós, ó Cristo, palavra de Deus. Glória a vós, ó Cristo, glória a vós, ó Cristo, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a vós, ó Cristo, glória a vós, ó Cristo, palavra de O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Jejuou 40 dias e 40 noites, e por fim teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: Se és filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pães. Jesus respondeu-lhe: Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu-o à cidade santa, levou-o ao pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: Deus mandará aos seus anjos que te recebam nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. De novo o diabo o levou consigo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou e aproximaram-se os anjos e serviram-no. Palavra da salvação.
Caros irmãos, deixai-me antes, porque esqueci-me no princípio da Eucaristia, dirigir uma saudação amiga a todos aqueles que nos acompanham pela RTP. Em especial, não podemos esquecer os nossos idosos, os nossos doentes e alguns a precisarem de muita oração, principalmente os nossos imigrantes, os reclusos, os estabelecimentos prisionais e todos aqueles que estão a trabalhar. Nós temos a todos nesta nossa Eucaristia, nesta nossa oração. Estamos a celebrar e a iniciar o tempo da Quaresma. 40 dias até a grande festa que é a Páscoa. 40 dias de conversão, porque o tempo da Quaresma é tempo de conversão, é tempo de penitência, é tempo de paragem. Até a própria Igreja, nós retiramos as flores para não desviar o nosso olhar para a cor, para a beleza das flores, mas sim para aquilo que é essencial. Nós no início não rezamos o Glória, isso será rezado depois, mais tarde, na vigília pascal. Até mesmo toda a própria Igreja está preparada para uma caminhada interior, capaz de mudança na nossa vida. Temos 40 dias para mudar, para viver uma Páscoa totalmente diferente. 40 dias que nos faz relembrar aquilo que escutamos no Evangelho de hoje e o que escutamos as tentações de Jesus. Jesus vai para o deserto. É assim antes de começar a sua vida pública. E nós, neste início de Quaresma, somos chamados a ir para o deserto também. E é no deserto que há o quê? O silêncio. Nós precisamos de silêncio num tempo de muito barulho, de muita confusão, de muita preocupação. Nós precisamos de parar um bocadinho, de parar para refletir sobre o que estamos a fazer à nossa vida. Que opções estamos a fazer na nossa vida? E é estas as escolhas. E o tempo da Quaresma é para aprendermos a saber escolher. E a Sagrada Escritura e a primeira leitura, a liturgia da palavra, ajuda-nos a saber escolher e afastar-nos das tentações, daquilo que é o mal. Olhai a primeira leitura, que eu considero lindíssima, do livro do Gênesis, mesmo que o género literário seja mítico. Mas olhai, a primeira leitura, Deus cria tudo. Deus criou tudo. O mundo. Deus cria o homem e a mulher. Ele criou porque amava e ama. Nós somos, de facto, criados, e Deus, quando viu que criou o homem e a mulher, achou que era muito bom. Nós somos uma obra que Deus ama. Nós somos criados por amor. E Deus colocou o homem e a mulher, Adão e Eva, num grande jardim. Vejam que coisa mais bela, o jardim. Onde há o silêncio, onde há a natureza, onde podemos contemplar tantas coisas, tanta beleza. E ali, naquele jardim, Deus coloca tantas árvores de fruto, tantas árvores. E Deus vai colocar no centro deste jardim uma árvore muito especial. Uma árvore que para Ele é importante. Qual foi a árvore? A árvore da vida. Deus colocou no centro deste jardim a árvore da vida. Porque para Deus a vida é o mais importante. E andamos nós aqui preocupados com a eutanásia, com o fim da vida, quando a vida deve ser de facto cuidada, amada por todos, em família. Deve ser ajudada com todo o amor, com todo o carinho. Deve ser protegida. E olhai, Deus coloca no centro. E Deus não diz Adão e Eva para não comerem do fruto da árvore da vida. Ele não diz nada. Ele coloca no centro a árvore da vida e ao lado ou por perto, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus diz, podem comer de todas, mas, atenção, da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa não. Mas é só essa, não precisam tocar em mais nada. Não se preocupem, tudo o resto é vosso. Aquela é que não, porque no dia, e é interessante que Deus diz o que pode acontecer, porque no dia em que comerem daquele fruto, daquela árvore, morrereis. Pronto, explicado. Mas o diabo, o demónio, o mal, está presente em todo lado. Na igreja, na sociedade, na nossa família. O que é o diabo? O que é o demónio? Não se fala hoje tanto disso, porque pensamos, sabe Deus o quê? Esta palavra significa divisão. O demónio, o diabo, é aquilo que divide. É aquilo que divide, por exemplo, uma comunidade. Aquela pessoa que divide uma comunidade é o diabo. A gente diz, aquela pessoa é o diabo.
às vezes exageradamente. Mas quem divide, de facto, tem esta atitude. Na família, quem divide uma família e não une é o diabo, é o demónio. No trabalho é a mesma coisa, na sociedade é igual. Então nós, neste jardim, aparece a imagem do demónio, que é a serpente. Começa a perguntar, então Deus não vos deixa comer das árvores de fruto? Vejam a astúcia. Isto, quem quer fazer mal é tão inteligente, mas inteligência é para outras coisas. E então tenta baralhar Adão e Eva. E Eva vai responder, não, Deus disse que podemos comer de todas as árvores, menos, veja o que ela vai dizer, menos da árvore que está no centro do jardim. Foi isso que Deus disse? Não. Qual é a árvore que está no centro do jardim? A árvore da vida, para Deus. E Deus disse que eles não tocavam na outra árvore, que estaria por ali, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas para Eva, para a humanidade, para nós, muitas vezes o que está no centro não é a vida. E para ela, o que estava no centro era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui está o primeiro erro. Somos assim. Nós muitas vezes não queremos ver o que é importante na nossa vida. É mais fácil escolher um outro caminho e não escolher o caminho que nos leva à felicidade. E é interessante que o diabo, a serpente, vai tentar dizer algo para baralhar, para enganar, e nós deixamos levar muitas vezes dessa forma. Ela vai dizer, sabem porquê que Deus não quer que vocês comam? Porque se vocês comerem do fruto, vão ficar como deuses, serão deuses. Olha, Deus ciumento. Deus não queria que ninguém fosse Deus como Ele. Ficarão como deuses. E o homem e a mulher, nos tempos de hoje, querem ser deuses. Acham que podem mandar na vida de todos. Por isso é que há a soberba, as guerras, os poderes. Não se olha a meios para nada. Achamos que mandamos em tudo e em todos. Destruímos tudo e todos. Estamos a destruir tudo, até a nós próprios. Pensamos que mandamos em todos. Não pode ser assim. E eis que, perante tudo isto, a própria Eva cai na tentação. E ela vai comer, vai tirar o fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. O fruto que era o quê? Que fruto era esse? Quem disse que era uma maçã? Na Bíblia não diz qual era o fruto. Tem de aprender. A maçã surgiu na arte, nas pinturas. É bonito, uma maçã vermelha, pronto. Mas não, a Bíblia não diz isso. Seja lá que fruto for, não há problema nenhum. Não interessa. Foi um fruto. Eva comeu, entregou a Adão que estava ao lado. Às vezes acusamos a mulher, mas Adão estava ao lado e não disse nada. Nada. Foi cúmplice, também comeu. E de facto, abriu o entendimento, perceberam que estavam nus. Começou aí o problema. Tiveram vergonha. Perceberam que erraram, coisa que eles estavam tão bem. Às vezes estamos tão bem na felicidade, tudo nos corre bem. Basta algo, uma atitude para falhar tudo, para estragar uma vida. E olhai, estragaram a vida deles dois. Deus aparece. Onde estás, Adão? Escondi-me porque tive vergonha. A vergonha do erro. E infelizmente o mundo anda assim. Vergonha de não ter escolhido a vida, de ter escolhido a morte. E olhai, Adão, não diz no Evangelho, na primeira leitura de hoje, Adão acusou quem? Eu comi a maçã, mas quem me deu foi a mulher. Os homens são assim. Pois a mulher, o que diz? Não fica por aqui. Mas eu não tenho culpa, quem fez foi a serpente. Também é ela igual. Nunca ninguém tem culpa. Passamos a acusar uns aos outros. E a nossa culpa? O que é que nós fazemos? Olhai, o Evangelho de hoje, as tentações. Jesus também foi tentado. Eu não vou falar das 3 tentações, vou falar da última, que eu considero talvez o resumo das outras. O diabo levou Jesus até um grande monte, mostrou a cidade, as cidades, os reinos todos e diz, olha, isto será teu, basta que te ajoelhes diante de mim e me adores. Quanta gente ajoelha-se facilmente diante de tantos ídolos, de tantas coisas e não a Deus. E Jesus vai mostrar que o poder, o dinheiro, as glórias do mundo não são importantes. O importante é servir, porque toda a vida de Jesus foi um serviço para os outros.
não para si próprio, não para a sua glória. Vejam, Jesus cuidou e curou os outros. Jesus trouxe para a comunidade aqueles que eram leprosos. Ele viveu para os outros, ele amou os outros. Ele estava do lado dos pecadores. Ele fez com que aquela mãe viúva, o filho viesse e renascesse novamente. Jesus trouxe novamente à vida, de certa forma, Maria Madalena e Zaqueu, que estavam postos de parte de uma sociedade. Jesus morreu por todos nós. Por isso ele deu-se. Nunca ele quis as glórias para ele. Foi uma vida dedicada aos outros. E olhai que no nosso mundo, muita gente, por causa do dinheiro, cai facilmente. Olhai, às vezes podemos chegar ao perto de uma pessoa, experimentem isto, se tiverem dinheiro, é claro. Chegam perto de uma pessoa e dizem, olha, eu gostaria que tu fizesse isto, algo de mal. E a pessoa, não, isso eu não faço. Não, está longe disso. Apresenta-lhe 100 euros. Eu dou-te 100. Não, isso eu não faço. Dá-lhe 1000. Apresenta-lhe uma assim de notas de 500, que é difícil, mas notas de 500. Muita gente comete grandes exageros por causa do dinheiro. Até é capaz de matar por causa do dinheiro. Caros amigos, atenção. A nossa luta, o nosso desafio é olhar à nossa vida. Refletir quais são as nossas tentações e colocar de parte essas tentações. Eu considero, nestes tempos de agora, uma das grandes tentações é a questão da eutanásia. É a vida que nós temos que lutar, em qualquer momento. Houve tantas coisas nos meios de comunicação, houve tantas coisas nas redes sociais, exemplos de pessoas que são a favor da eutanásia e dizem coisas que experimentaram e viveram. Também há o contrário, talvez não apareça tanto, mas há. Ainda esta semana houve uma conferência aqui na Madeira sobre o porquê do não à eutanásia. Foram poucos os que apareceram. Foi um grupinho, talvez a maior parte que diz e que defende o não à eutanásia. Aqueles que defendem a eutanásia deviam lá estar, para aprenderem também um bocadinho. Não tomem decisões sem estarem claros daquilo que vão dizer, que eu tenho ouvido tantas coisas. Eu houve uma coisa, e termino a minha homilia, que eu ouvi contra a vida e que fez-me refletir. Que estamos a fazer, e desculpai o que eu vou dizer, não são minhas as palavras, porque eu ouvi na conferência e guardei e fez-me meditar. Estamos a fazer dos animais humanos e dos humanos animais. Isto custa-me dizer isto. Todos são dignos da vida. Então lutemos pela vida. Para todos. Para todos. E a vida, em nenhuma circunstância, deve ser tirada. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Creio em um só Deus. Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos por todos aqueles que se preparam para celebrar a Páscoa, conduzidos pela palavra e pelo Espírito, dizendo: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pela Santa Igreja, pelos seus fiéis e catecúmenos, para que a vitória de Jesus sobre o maligno lhes dê a graça de vencer as tentações, oremos, irmãos. Senhor, tende piedade de nós. Pelos homens e mulheres de todo o mundo,
para que saibam descobrir a dignidade que Deus lhes deu ao criá-los à sua imagem e semelhança. Oremos, irmãos. Senhor, tem piedade de nós. Por aqueles que o demónio tenta enganar, para que encontrem nas palavras de Jesus a força para escolher sempre a vontade de Deus. Oremos, irmãos. Senhor, tem piedade de nós. Pelos que não têm paz e estão doentes, para que os discípulos de Jesus sejam para eles testemunhas segundo o Evangelho. Oremos, irmãos. Senhor, tem piedade de nós. Por nós próprios e pela nossa comunidade paroquial, para que o caminho de conversão que iniciamos nos conduza à vida nova de Cristo e à sua Páscoa. Oremos, irmãos. Senhor, tem piedade de nós. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que nos ensinastes pela palavra de Jesus que o homem não vive só de pão, conduzi-nos pelo Espírito ao deserto para escutarmos sempre mais a sua voz. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Oremos. Fazei que a nossa vida, Senhor, corresponda à oferta das nossas mãos, com a qual damos início à celebração do tempo santo da Quaresma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Jejuando durante 40 dias, Ele santificou a observância quaresmal e, triunfando das insídias da antiga serpente, ensinou-nos a vencer as tentações do pecado, para que, celebrando dignamente o mistério pascal, passemos um dia à Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Nuno e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos, somos filhos de Deus, rezemos com toda a confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos todos na paz e no amor de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Saciados com o pão do céu, que alimenta a fé, confirma a esperança e fortalece a caridade, nós vos pedimos, Senhor, ensinai-nos a ter fome de Cristo, o verdadeiro pão da vida, e alimentar-nos de toda a palavra que da vossa boca nos vem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Estamos a chegar ao fim da nossa celebração. Aproveitai este tempo da Quaresma e lembrai-vos que é preciso saber escolher a nossa vida. Somos chamados toda a hora e todo momento a escolher. Aliás, estamos todos aqui porque escolhemos vir à Eucaristia, alimentar-nos deste alimento para podermos pôr em ação lá fora aquilo que escutamos cá dentro. Tenham uma boa caminhada quaresmal. Sejam capazes de colocar de parte as tentações, ou pelo menos refletir sobre elas e pôr de parte as vossas tentações. Que o Senhor nos ajude ao longo desta caminhada para daqui a 40 dias podermos celebrar com muita alegria e vida a ressurreição do Senhor. Um obrigado à RTP pela transmissão e a todos aqueles que nos acompanham pela RTP, uma boa caminhada quaresmal. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.